A todos uma boa noite, graça e paz. Muito bem, irmãos. Estava vendo o tema ali, né? Amar a Cristo e servir ao próximo. Na PAC, onde a gente é voluntário, eles têm um tema lá, que é amando o próximo que se ama a Cristo. É amando o próximo que se ama a Cristo, né? E aí eu conversando, falei assim, puxa, mas é o contrário, né? É amando Cristo que se ama o próximo. E aí alguém disse, não, tá certo, né? Porque aquilo que Deus disse, como você pode amar a Deus se você não amar o próximo? Então é amando o próximo que você prova que você ama a Cristo. Porque se você ama a Cristo, o seu amor estende até o próximo. E é bem interessante esse tema. Muito bem, irmãos, vamos abrir então nossas Bíblias, lá em Josué, capítulo 5, verso 13 a 15. Josué 5, 13 a 15, continuamos nosso estudo sobre o livro de Josué. E hoje, eu tenho certeza que muitos, se já leram o livro de Josué, esses versículos que nós vamos ler hoje, geralmente você passou por cima, até achou meio interessante, mas passou por cima. E a gente queria trazer então uma palavra, baseado então em Josué, capítulo 5, verso 13 a 15. Quem achou, diga amém. Amém? Ok, então a palavra do Senhor em Josué 5, dos versos 13 até o 15, diz assim: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegando-se Josué a ele e disse-lhe: és tu um dos nossos, ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalce as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Irmãos, nós temos estudado o livro de Josué, e o livro de Josué é muito rico e atual para os nossos dias, porque as lições, eles falam conosco ainda hoje, e nós podemos ver que o livro de Josué, ele mostra a conquista da terra prometida, né? Deus tira o povo do Egito, caminha 40 anos com esse povo, até agora a posse da terra prometida, que vai acontecer agora com o livro de Josué. E dentro dessa história da conquista da terra, nós vemos que Deus, ele revela o seu plano para a terra prometida. E qual é o plano de Deus? Deus, ele chega para a nação de Israel e diz: olha, esse é o meu propósito, não é o propósito de vocês. Eu vou tirar vocês do Egito, vou levar para uma terra que eu escolhi para a minha habitação. Uma terra que será santa, por causa da minha presença santa, e uma terra santa, porque foi separada para a minha habitação no meio do meu povo. E aí Deus, então, ele começa escolhendo um casal, né? Ele escolhe, então, Abraão e Sara. Desse casal, Deus escolhe uma descendência. Nós sabemos que Abraão teve vários filhos. Ele teve filhos com Agar, teve filhos com
com Sara e teve filhos com Quetura, uma das servas de Sara, e tinha várias gerações ali, né? Várias descendências. Mas Deus escolheu a descendência de Isaque para nascer o Cristo. Aí vem Jacó, da descendência de Jacó, Deus escolhe Judá, para que da descendência de Judá nascesse o Cristo. Então Deus vai mostrar o seguinte: olha, eu escolhi um casal, eu escolhi uma descendência, eu escolhi uma nação, eu escolhi uma terra para ser a minha terra, propriedade exclusiva minha, para que eu pudesse habitar com o meu povo, tabernacular com o meu povo, e nessa terra nascesse o Cristo, e através de Jesus, as famílias da terra fossem alcançadas, como prometi ao meu servo Abraão, que dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus, ele revela então esse propósito, não só de ter um lugar para Deus habitar, e por isso essa terra, ela precisava ser purificada. Tudo que era mal, quando Deus disse para Josué que aquela terra iria ser habitada pelos descendentes de Abraão, quando Deus disse para Abraão, né? Ele disse que ele seria o escravo, a descendência de Abraão seria escravo até quartas gerações, até que a iniquidade dos amorreus chegasse ao seu máximo ali. E aí, Deus fala que, através de Israel, Deus iria expulsar esses moradores, iria purificar a terra, para que Deus pudesse habitar em uma terra purificada, junto com um povo santo, separado por Deus. E aqui está um grande plano, né? Onde visaria o nascimento de Jesus. E aí, quando Josué, ele consegue, e com a nação de Israel, consegue entrar na terra prometida, eles atravessam o Jordão, e eles estão agora dentro da terra prometida. Deus exige duas coisas. O número 2 é muito corrente no livro de Josué. Sempre duas coisas. E as duas coisas para o povo, antes deles começarem a caminhar, antes deles derrubarem, antes do muro de Jericó ser derrubado, Deus exige duas coisas para o povo. Primeiro é que o povo fosse circuncidado, para tirar o opróbrio do Egito, ou seja, para que o povo fosse batizado, tirando o opróbrio do mundo, e logo em seguida participasse da Santa Ceia, ou comemorasse a Páscoa. Dois sacramentos, um que mostra o ritual de iniciação. Irmãos, todos que aceitam Jesus, enquanto eles não procurarem o batismo, eles carregam ainda o opróbrio do mundo. Uma pessoa que aceitou Jesus no seu coração, primeiro passo, busca o batismo. Segundo, participa da ceia do Senhor. Mas eu ainda não. Então, lembre-se que o opróbrio do mundo está sobre você. E você ainda não foi selado. Então, eram essas duas exigências: circuncisão e comemorar a Páscoa. No momento que eles obedeceram, que todo o povo de Israel foi circuncidado, e depois que eles comeram a Páscoa, a Bíblia vai dizer nesse texto, que a presença de Deus se manifesta através de um comandante.
Deus se faz presente no meio de Israel. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu li o texto? Li, né? Deu um branco agora. Então, aí, quando eles obedecem a Deus, a exigência de Deus, de serem todos circuncidados, e depois participar da Páscoa, aí Josué está parado, e de repente aparece na frente dele uma figura muito imponente. Um homem com uma espada na mão, pronto para a batalha, pronto para dar aquele grito de guerra, dizendo: vamos guerrear. Ali estava a presença de Deus, que a Bíblia chama de um príncipe do exército do Senhor, um comandante. Quem era esse príncipe que representava a presença de Deus? Alguns dizem que era um anjo, e que esse anjo, ele pertencia ao exército de Deus, que era um príncipe dos anjos. Mas a maioria dos comentaristas, eles vão dizer que aqui se trata de uma cristofania. O que quer dizer isso? É a presença de Jesus, ainda não encarnado, mas era uma presença humana de Jesus lá no Velho Testamento, aonde Jesus se manifestava, se apresentava como representante da Trindade. E aqui tudo indica que era o próprio Cristo se apresentando para o projeto de Deus. Mas pode ser um anjo. Mas tanto um como o outro representa a presença de Deus. Por exemplo, não precisa abrir, lá em Êxodo 23, Deus, ele fala da sua presença no meio do povo através de um anjo, do anjo. Mas também em Êxodo 33:14, ele fala: a minha presença, ela vai na frente de vocês. Aqui havia uma promessa, que quando o povo entrasse na terra prometida, a presença de Deus, o anjo do Senhor, estaria indo à frente, batalhando a batalha de Deus. E amados, isso aqui é coisa maravilhosa para a gente pensar. E o tema dessa noite é a presença de Deus e suas implicações. A presença de Deus. Muitas vezes a gente ora dizendo: Deus, se faça presente, como se Deus não estivesse aqui. Deus, venha nesse lugar, como se Deus não estivesse. Deus, venha. Mas Deus já está. Deus se faz presente. Porque Deus, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Interessante, irmãos, que nessa presença de Deus tem algumas implicações. E a primeira implicação, nós vemos que essa presença de Deus implica na superioridade de Deus sobre Josué. Verso 13. Preste atenção no verso 13. Volte aí a palavra, né? Volte aí para a palavra. Olha o verso 13. Estando Josué ao pé de Jericó, né, Jericó não tinha sido ainda destruída, levantou os olhos, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu um dos nossos ou dos nossos adversários? Você percebe que depois que Josué e o povo obedecem às duas exigências de Deus, Deus se faz presente na presença de um comandante do exército de Deus. E diz que Josué estava olhando, né, para Jericó, quem sabe até bolando como que esse muro vai cair. E de repente aparece na frente dele esse homem com uma espada desembainhada.
Mas esse homem está numa certa distância. E o texto vai dizer que quando Josué olha para aquele homem com aquela espada, pronto para a batalha, pronto para a guerra, Josué vai até a presença deste homem. E aqui, amado, está um princípio de autoridade. Ou seja, o menor, ele sempre vai na presença do maior. Quando uma guerra ia acontecer, os dois exércitos se alinhavam, um na frente do outro, para a batalha. Aí o que acontecia nessas batalhas? O rei e mais 2 comandantes dos 2 lados, eles vinham e se encontravam no meio do caminho, para mostrar igualdade. E aí os 2 iriam ditar o termo da batalha. Um ia tentar convencer o outro a se entregar. Mas aí eles chegavam a um acordo. Daí quando chegavam num acordo, ou de batalhar, de guerrear, ou eles retornavam para os seus postos, e aí sim, dava o comando e a guerra começava. Os 2 se aproximavam. Mas quando um só ia, era sinal de reverência. E Josué reconheceu, porque aquele homem que estava com a espada, ele fica parado, de uma maneira bem imponente, e faz com que Josué venha ao encontro dele, para mostrar que ele era imponente, e que Josué, ele era apenas um servo. Aqui está o princípio então de autoridade. Interessante, irmãos, que quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que Jesus ele fez a mesma coisa. O cristianismo é a única doutrina, é a única religião, melhor, que ensina, que, diferente de todas as religiões, que é Deus que vem ao encontro da humanidade. E Deus fez isso na pessoa de Jesus, Jesus vindo até nós. Todas as religiões pegam o homem chegando a Deus através de vários processos, né? Oração, prece, sacrifício e tudo mais. Mas Deus, ele vem até nós no cristianismo. Mas aí, Jesus, ele vem até um certo ponto. Depois que ele vem, como esse homem, Jesus, ele diz assim: agora, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha que princípio interessante. Jesus, ele para na nossa frente, agora como esse servo imponente, como autoridade máxima, e aí ele nos chama, dizendo: você que está cansado, você que está sobrecarregado, agora você vem até mim, e aí eu vou te aliviar, para mostrar o quê? Que o nosso passo de fé é ir até Jesus. Muitas vezes a gente fica só dizendo: Deus, venha me abençoar, Deus, venha até a minha casa, Deus, venha curar, Deus, venha. Mas geralmente Deus, ele para numa certa distância e diz assim: ah é? Agora vem até aqui. E me reconheça como o Senhor da sua vida. Vinde a mim. Quem está cansado, sobrecarregado, você vai ter que vir. Vai ter que se curvar diante de mim. Porque eu sou o seu Senhor e eu sou o seu Deus. Nós não somos iguais. Nós não somos comparsa. Eu sou Deus e você é a minha criação. Eu sou puro, eu sou santo e você é um pecador. Eu sou aquele que proporciona para você tudo o que você precisa, e você é o carente, é o necessitado. Então venha até mim.
É mais ou menos isso que está acontecendo. A ideia aqui, amados, que o que esse homem, quando ele fica parado e Josué tem que vir ao encontro, a ideia aqui que esse homem está dizendo o seguinte: Josué, fique bem claro na sua cabeça, o projeto Canaã não é de um povo, não é de um comandante. Esse projeto não é seu, esse projeto não é do povo de Israel, essa terra não é a terra de Israel, as vitórias não é vitórias de vocês, as conquistas não serão as suas conquistas, mas esse projeto é um projeto de Deus, pertence ao Senhor. Amados, não existe nosso projeto nessa vida, porque todo o nosso projeto é falho. A nossa vida pertence a Deus, diz o Salmo 24, e tudo que somos, e tudo que temos, pertence a Deus. Então, se a minha vida pertence a Deus, todos os meus projetos pertencem a Ele. E é isso que ele está dizendo. Eu quero que você entenda, Josué, que daqui para frente, Israel é apenas um convidado. Eu estou convocando vocês para irem para a batalha, mas não é batalha de vocês, não. Essa terra não será de vocês. Essa terra é de Deus, para Deus habitar com vocês. Interessante, irmãos, também, que no verso 14, nós vemos em segundo lugar, que a presença de Deus implica no reconhecimento de Josué ao se curvar e adorar o Senhor. No verso 13 ainda, quando Josué vai ao encontro desse homem, Josué lhe faz uma pergunta. Qual foi a pergunta que Josué fez mesmo? É uma pergunta dupla, né? É uma pergunta conjunta aí. Qual que é? Ele chega para aquele homem com uma espada na mão, pronto para a guerra, e ele chega e diz assim: viu, ô rapaz aí, né? Por acaso, você é um dos nossos? Você veio para ajudar a gente? Ou você veio um adversário que veio nos desafiar? Porque isso acontecia, né? Lembra lá em Davi, né, quando Golias, ele todos os dias ia lá para o povo de Israel e desafiava o valente de Israel para pelejar com ele? E não tinha ninguém que tivesse coragem para enfrentar o gigante Davi? Mas Davi, quando ele olhou, ele falou assim: não, pode deixar que eu dou conta desse camarada aí. E Davi era um naniquinho de nada, ele era baixinho. Tentaram botar a armadura dele, ele não conseguiu com o peso da armadura. Ele falou: tira esse negócio aqui, porque não dá, não consigo nem mexer, né? Está parecendo a Camila, que depois da academia, né, Camila? Dura, não consegue nem se mexer. E aí ele enfrenta. Aqui, irmãos, a pergunta de Josué é o seguinte: me diga uma coisa, você está aí todo cheio de si, está aí, né, narizão empinado, espada aponta para a guerra, mas primeiro me diga uma coisa, você veio para ajudar a gente? Ou você veio para desafiar a gente? Você é um dos nossos ou é um adversário? E aí? Irmãos, a resposta desse homem, ele é surpreendente. Porque qual é a resposta dele para Josué? Sem você olhar, esse homem estava do lado de quem? Ele veio para ajudar quem? Os inimigos ou ajudar o exército de Israel? De Israel? Então esse homem, ele veio para desafiar ou ele veio para colaborar?
Esse é o princípio que nós geralmente não entendemos. Sabe por quê? Porque Josué pergunta para ele assim, viu? Você é um dos nossos, você veio para guerrear com a gente, para nos ajudar, ou veio contra nós? Ele diz, nenhum dos dois. Não, eu não vim nem para ajudar vocês, e eu não vim nem para atrapalhar vocês, porque eu sou um príncipe do exército de Deus. Sabe o que ele está querendo dizer? O seguinte, o que ele está querendo dizer aqui, irmãos? Ele está dizendo, a obra não é de vocês, Deus não está a serviço de vocês, essa obra é de Deus. Então eu não estou aqui para ajudar vocês, porque a obra é minha, a vitória é minha, a batalha é minha, a terra é minha, as conquistas são minhas. Talvez ele esteja dizendo assim, ih Josué, você não entendeu nada ainda, né? Você não entendeu nada. Vocês vão conquistar a terra prometida. Só que eu não estou aqui para ajudar. Eu estou aqui para vencer. E aí a pergunta mais ou menos, né, que é uma suposição, é o seguinte: por acaso eu não estou nem do teu lado e nem do lado deles, porque eu estou do lado do plano de Deus. Aí eu quero saber, de que lado vocês estão? E de que lado o povo de Jericó vai estar? Não sou eu que vim para te ajudar, mas eu quero saber, vocês estão prontos para servir a Deus? Então, eu quero convocar vocês para a batalha, para essa guerra. Eu não estou aqui para ajudar nenhum de vocês, mas eu estou chamando vocês para fazer parte desse projeto. Esse projeto não é de vocês. E uma das coisas que nós não entendemos é, amados, que a palavra de Deus diz assim: a minha vida pertence a Deus. Então, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu vier a conquistar, não é meu, é de Deus. E por isso Deus não pode fazer parte daquilo que ser apenas um convidado. Porque eu faço parte de um projeto. Então a resposta é não. Não sou nem de vocês, nem do outro povo. Porque na verdade eu represento Deus. Eu represento a purificação da terra. Vocês é que devem definir. Vocês vão estar do nosso lado ou vão ser destruídos igual o povo de Jericó. Então a resposta é não, né? Nenhum dos dois. Eu sou príncipe do exército de Israel. Irmãos, existe aqui um princípio que é assim: Deus, Ele nunca pode ser o nosso convidado. Deus não é o nosso convidado de honra. Sabe por que Deus não pode ser o nosso convidado de honra? Porque quando nós convidamos alguém para algum projeto, nós estamos dizendo o seguinte: olha, esse projeto é meu, eu quero que você apenas faça parte dele. Já parou para pensar nisso? Deus, eu tenho um projeto de evangelizar toda a cidade. Eu queria que o Senhor fizesse parte desse projeto. Eu quero dizer que o Senhor é o convidado especial. Deus fala: muito obrigado. Esse projeto para mim não interessa. Porque esse projeto, se é um projeto teu, eu não vou ser convidado. Aliás, eu não vou participar. Enquanto você não entender que os teus projetos também são meus, e eu vou exigir que você
seja o meu convidado para esse projeto. Eu já dei esse exemplo, né? Às vezes a gente fala assim, Deus, eu vou casar, né? Conseguir arrumar alguém para casar, eu vou casar, eu quero que o Senhor venha abençoar. Irmãos, o casamento já é a bênção de Deus. Então nós não convidamos Deus para vir abençoar. Nós dizemos, Deus, o Senhor me abençoou com esse projeto, quando o Senhor criou Adão e Eva, e o Senhor fez o primeiro casamento, e diz que esse era um princípio que deveria ser realizado sempre. Então toda vez que uma pessoa casa, ela entra nesse projeto de Deus, e é por isso que o casamento tem que ser honrado. E a Bíblia diz, digno de honra seja o matrimônio, porque não é um projeto meu. Eu vou abrir uma sociedade e vou pedir para que Deus venha abençoar. Irmão, se você entendeu que é teu projeto, que é a tua sociedade, que é o teu empreendimento, e se você falar Deus venha abençoar, você está ofendendo a Deus. Você tem que chegar a Deus, o Senhor me deu uma oportunidade de abrir um negócio. Esse negócio não é meu, é seu. Por isso eu entrego nas tuas mãos, para que o Senhor faça a grande obra, e que esse projeto seja uma obra para a tua glória. Será que a gente consegue entender isso? E aqui está um princípio interessante, que depois que Josué, ele conseguiu compreender que não era um simples anjo, mas que era Deus presente na pessoa daquele comandante. A Bíblia diz que Josué, ele se curva e ele adora. Isso está no verso 14. Olha que diz no finalzinho do verso 14. Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Irmãos, muitos acreditam que aqui era o próprio Cristo, porque nenhum anjo poderia aceitar a adoração de um humano, né? Essa era a pretensão de Lúcifer, querer ser adorado. Mas o anjo nunca aceitava a adoração. Sempre quando alguém se curvava diante dele, ele dizia: não, nós somos conservos, não faça isso não. Mas aqui, aquele homem, ele vê Josué se curvando, e Josué está adorando, e ele está recebendo a adoração. Nenhum anjo aceitava uma coisa dessa. Esse anjo aceitou. Por quê? Porque se tratava de uma cristofania, a presença de Cristo antes dele nascer como homem se faz presente. Para quem tem dúvida disso, irmãos, lembra lá na primeira carta, no Evangelho de João, primeiro versículo diz, né? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo, né, daí vai dizer que através do verbo Jesus tudo foi criado, e assim por diante, até chegar a dizer depois que Jesus se fez carne. Jesus sempre existiu e sempre esteve presente nas histórias bíblicas. Mas terceiro, verso 14 ainda, o terceiro princípio da presença de Deus está na submissão de Josué diante do propósito do Senhor. Submissão de Josué diante do propósito do Senhor. Quando aquele homem diz: eu sou o príncipe do exército do Senhor, Josué cai, se curva, e o que Josué diz? Ele pergunta o seguinte: o que diz meu Senhor
ao seu servo? Aqui está um princípio de reconhecimento. Josué está dizendo: você é o Senhor, e eu sou um servo. Qual é a mensagem? O que eu preciso saber? O que eu preciso entender para ser um companheiro? Não, para ser um companheiro não, para que eu haja como escravo, subordinado à tua vontade. Não é você que está ao meu serviço, mas para mim fazer esse trabalho que o Senhor está me chamando, fale comigo, para que esse servo entenda o que é necessário fazer. Já parou para pensar nisso, irmãos? Que dificilmente a gente faz isso diante de Deus. Da gente se curvar, né, ir lá no chão e dizer: Deus, eu pensava que o projeto era meu. Eu pensava que a obra era minha. Eu pensava que o ministério era meu. Eu pensava que todo o projeto era meu. Mas eu estou entendendo que não. Agora eu estou numa situação difícil. Eu preciso saber qual é a vontade do Senhor para essa grande conquista. Qual é a tua vontade? Qual é o teu projeto? Qual é a minha parte nesse projeto? Porque eu sou o convidado especial. E se eu sou convidado, eu preciso saber o que você espera que eu faça. Diga que esse servo vai te obedecer. Aqui está o segredo do sucesso. Amados, reconhecer que nós somos servos para servir, e não senhores, aonde Deus ele nos serve. Para terminar, verso 15, nós vemos aqui que a presença de Deus, ela implica na exigência de uma vida consagrada e dedicada ao Senhor. Agora Josué pergunta: mas, né, Senhor, diga para o teu servo, o que eu faço? Aí o servo falou: muito bem, agora aí é teu lugar é embaixo, teu lugar é de joelhos, teu lugar é saber que você é um servo, você não é o Senhor da sua vida, você não é o Senhor do seu dinheiro, você não é o Senhor do seu trabalho, você não é o Senhor da sua família, você é um servo, e eu vou dizer o que eu quero de você agora, no princípio, o que eu espero de você. E olha que interessante, amados. Primeira coisa que o comandante diz: tire as sandálias. Olha o verso 15. Respondeu o príncipe do exército: Senhor, a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Primeiro processo aqui é o processo de servidão. Ele diz: já que está curvado, está no teu lugar, se coloque assim diante de Deus sempre. Mas tem uma coisa aí que você precisa fazer: tire as sandálias. Vocês sabiam, irmãos, que esse era um processo de um escravo? Geralmente um escravo, ele não usava calçados, porque era proibido um servo usar calçados. E a ideia era que, quando Deus pedia, tira a sandália, ele está dizendo: você é um escravo, você não tem direito de estar usando sandálias. E era assim que procedia um servo diante do Senhor: tire as sandálias, né? Segunda coisa que o texto vai dizer é o chamado de processo de purificação e de consagração.
Ou seja, antes do povo entrar na terra prometida, lá no capítulo 3, verso 5, Deus diz assim: se purifiquem hoje, porque amanhã nós vamos entrar na terra prometida. Então, antes de entrar na terra prometida, Deus exigiu purificação. Purifique, povo, para entrar na minha presença. Mas agora que ele está na presença de Deus, ele fala assim: tire as sandálias, você é um escravo. E amados, a sandália simbolizava todo tipo de impureza, todo tipo de contaminação. Quando uma pessoa entrava num lugar sagrado, ou ele tinha que tirar a sandália. A sandália representava o opróbrio do mundo, representava as imundícias, representava também os fermentos do fariseu. Tirar a sandália é: tire tudo aquilo que está errado na sua vida, porque você está na presença do Senhor. É uma presença santa. Tire toda a impureza. O povo oriental, japonês, chinês, coreano e outros, eles têm a tendência de que quando eles entram na casa, eles tiram o calçado. Alguém sabe por quê? Você pode ver, eles chegam, tiram o calçado, colocam uma chinela e entra. Quando eles saem, eles vestem o calçado. Alguém sabe por quê? Por que eles fazem isso? E é obrigatório isso. Se trata de uma cultura. Alguém tem noção? Quem sabe, levante a mão. Eu acreditava que era para deixar a casa limpinha. Eu achava, né, que, poxa vida, a mulher limpa a casa, você chega, tira o calçado sujo, bota um chinelo e entra. É mais confortável. Hã? Só no Brasil. Não, irmão, sabe o que é? Eles têm uma cultura deles que, quando você entra você vem de fora para dentro de casa, no chinelo, no calçado, você traz todo tipo de impureza, todo tipo daquilo que é maligno. E eles não admitem que um calçado desse esteja no quarto onde uma pessoa dorme, porque ali está carregando todo tipo de imundícia, todo tipo de impureza. Eles acreditam espiritualmente nisso. Então o que eles fazem? Fica para fora, porque você não pode convidar aquilo que é impuro para dentro da sua casa. E esse é o princípio de Israel. Quando o povo entrava numa casa, ele tirava as sandálias, para não levar as impurezas. Interessante, amados, que a igreja é um lugar santo. E por que nós não tiramos o calçado? Mas aí, irmãos, para chegar no final, existe aqui então o processo de consagração, né? No verso 15, quando ele fala: descalça as sandálias dos pés. Por quê? Porque esse lugar é santo. Não traga impureza para a terra prometida. Esse lugar é um lugar de consagração, esse lugar é um lugar de santidade, esse lugar é um lugar de vidas santificadas ao Senhor, de famílias dedicadas a Deus. Então não traga a impureza para dentro da sua casa, não traga a impureza para dentro da igreja. Tire as sandálias, porque essa terra é santa. Esse é o princípio. Josué, agora vocês estão dentro da terra prometida. Vocês entraram incircuncisos. Vocês foram circuncidados na carne. Vocês relembraram a Páscoa, mas o coração de vocês ainda está impuro. E vocês não podem permanecer nesse lugar se vocês não tirarem a sandália. Irmãos, qual é a sandália que você está usando hoje?
O Mateuzinho está dizendo, não, eu estou de calça de tênis. Mas qual é a marca do seu tênis? Tem umas marcas famosas. Inveja, egoísmo, impureza, idolatria. Tem umas marcas aí famosas que nós trazemos para dentro da gente, para dentro da onde é santo. E aí, irmãos, a sandália então, ele simbolizava a impureza, mas também existe um outro processo aqui, para a gente vamos terminar, ainda no verso 15, verso C, na última parte do verso 15, que diz assim: depois que o anjo, que o homem, o representante de Deus diz, tira a sandália, porque esse lugar é santo, olha que diz a última frase, e fez Josué assim. Aqui está o processo de submissão. Moisés reconheceu que ele, como representante do povo, nós aprendemos isso hoje na escola dominical, ele representando a nação, ele teria que tirar agora, não só dos pés, mas do seu coração, da sua vida, a sandália da impureza. E ele fez, ele obedeceu. Eu termino dizendo, irmãos, que esse é um exemplo que mostra o quanto nós somos submissos a Deus. Eu queria que todos fechassem seus olhos, porque esse mostra uma pessoa que ele se coloca como servo, ele obedece. Mas se você já parou para pensar que muitas vezes você lê a Bíblia e a Bíblia está mostrando que a tua vida está errada. Você ouve uma música e aquela música evangélica está dizendo que a tua vida está errada. Você vem no culto e ouve uma pregação, a pregação diz que a tua vida está errada, que você precisa tirar as sandálias. Mas como Josué, diferente de Josué, nós não tiramos. Sabe por que nós não tiramos? Porque nós ainda não se curvamos até o chão. Nós ainda estamos em pé diante de Deus e dizendo: Deus, quem é o Senhor? O Senhor está aqui para me ajudar? Se não tiver aqui para me ajudar, não vem me incomodar não. Quem é o Senhor? O Senhor vem aquele que vem para curar, para transformar. O Senhor vem aquele para me ajudar no meu trabalho, no meu serviço. Se o Senhor não veio para ajudar, não me incomode. E aí nós começamos a olhar como igual para Deus. Deus, eu tenho a minha vida, eu tenho meus projetos, tenho a minha... mas se o Senhor quiser ajudar, o Senhor ajude, mas o projeto é meu, eu faço do jeito que eu quero, a vida é minha, eu adoro do jeito que eu quero. Ou irmãos, nós podemos fazer igual a Josué. Quem és tu, Senhor? Tu és o príncipe, o comandante do exército, Senhor. Tu és o Senhor. Você pode cair de joelhos, testa no chão e dizer: fala o que eu tenho que fazer, Senhor. Eu sou o teu servo, estou aqui para obedecer. E aí ele vai dizer: tire as suas sandálias, elas estão imundas, elas estão impuras, e as tuas sandálias ofendem a minha presença, porque a minha presença é santa. Eu quero habitar no meio de vocês, quero ser o Deus de vocês,
Quero estar sempre com a mão estendida. Mas essa sandália está fedida demais. Esse chulé está demais. Tira essa sandália. Senão eu não posso permanecer aqui. Irmãos, qual é a sandália que você tem que tirar nessa noite? Ali atrás tem uma latinha, tem uma cesta de lixo. Quando vocês saírem, deixe as suas sandálias sujas lá. Volta descalço para casa. Porque é assim que se procedia um servo do Senhor. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, ajuda a gente a entender, Pai, que nesse mundo nós não somos nada. Nesse mundo nós somos apenas criatura, servos do Senhor. Nós nos tornamos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Mas pela graça do Senhor, ainda não estamos naquela desfrutar plenamente das tuas coisas, porque ainda nós temos sandálias nos pés. Nos ajuda a entender, ó Pai, que todos nós somos servos para servir ao Senhor, ao nosso próximo, servir a igreja. E como servo, nós temos que aprender a ouvir o que o Senhor tem para dizer a cada um de nós. Não permita que voltamos para nossas casas com as sandálias que ainda não tiramos, mas que aquelas sandálias que nós sabemos e nós conhecemos muito bem, e muitas vezes gostamos demais de usá-las, porque elas nos dão prazeres, nos dão conforto, mas que são sandálias imundas. Que o Senhor mostre para a gente, para que possamos agora, como servos encurvados, possamos agora buscar esse processo de uma purificação, porque estamos na presença do Senhor e não queremos ofendê-lo com as nossas práticas. Misericórdia te peço, em nome de Jesus. Amém.